Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a Luga Marchi, estou falando de Lisboa. Hoje é uma sexta-feira, agora são 14 horas e 15 minutos e nós vamos conversar sobre energia telúrica. Eu gosto de conversar. Se você tiver perguntas para fazer, manda as perguntas para a gente, que isso ajuda muito, me dá um norte, porque os temas são muito amplos e profundos. E as perguntas sempre me ajudaram, quando eu faço cursos e palestras, a me dar um norte, a me dar uma direção do que aquele grupo, do que aquelas pessoas já conseguiram compreender sobre os temas. Eu estudei em muitas culturas. Para vocês terem uma ideia, eu fiz 18 iniciações em muitas culturas. Eu nasci com uma capacidade extrasensorial que também tem muitos rótulos. Cada cultura dá um rótulo. E cada cultura tem a sua lei humana para isso. Uns chamam de mediunidade. Eu não concordo muito com esse termo. Primeiro que eu não gosto de nenhum rótulo, porque atrás de um rótulo vem muita coisa. Outros chamam de paranormalidade. Também não sei se é isso. Eu nunca me encaixei, na verdade, em nenhum rótulo. O que eu fiz? Eu fui escutar todos eles. E isso foi muito bom para mim, porque me fez ver que em diversas culturas todas as pessoas estavam falando basicamente da mesma coisa, só que com outros nomes. Óbvio, outros idiomas, outras miscigenações, outras realidades. A energia telúrica eu vi ser chamada, por exemplo, de orixás. Eu não estou me referindo aqui a religiões. Outros já chamam a energia telúrica de Kundalini coletiva. Outros chamam a energia telúrica de Gaia, a energia que surge da Terra. Muitos nomes, não é? Então a energia telúrica, ela é uma energia que, e nisso todos concordam, que sai do interior da Terra, que é construída com os 4 elementos que o planeta Terra tem: terra, fogo, água e ar. E é essa energia que nos dá gravidade para o nosso corpo conseguir andar sobre a Terra. Você vê, dentro da água, a Kundalini já funciona diferente. Por isso muda a nossa gravidade. Por quê? Porque quando estamos dentro d'água, aumenta muito o número do elemento água na composição dos 4 elementos e muda a nossa gravidade. Se formos andar dentro do fogo, o fogo vai queimar a gente todo, não é? Então por que andamos sobre o solo da Terra? Porque é o conjunto dos 4 elementos que surge a energia kundalínica em equilíbrio e nos permite caminhar sobre o solo da Terra. Depois vocês vão ver melhor, mas é sobre esta energia que eu estou falando. Ela é coletiva para todos os seres vivos, para os animais, para nós humanos, não é? E ao momento em que ela é magnetizada pelo nosso corpo, sabe que momento é esse? É quando a criança consegue ficar em pé pela primeira vez, com os 2 pezinhos no chão. Ali ela já conectou com a energia telúrica. E vai levar um tempo convivendo, não é? Até que a energia telúrica conecte com todos os seus centros, com sua coluna vertebral, com todos os seus neurônios, e a criança aprenda uma nova gravidade, a conviver com uma nova gravidade. Passou daí, todos nós estamos conectados com a energia telúrica. Pessoas que nasceram sem as pernas, um órgão substitui. Está vivo, está em pé, você está mobilizado pela energia telúrica coletiva. E a partir daí, né, você começa a fazer a sua energia telúrica pessoal, que vai depender do nível de evolução da nossa alma, vai depender da nossa ética. Por exemplo, pessoas muito gananciosas,
desequilibra muito a energia telúrica pessoal. Por quê? Porque aumenta muito a energia do fogo. Isso traz muita ansiedade, que traz muita surdez. A pessoa começa a não ouvir o que os outros estão dizendo. Porque a cabeça dela, ela desequilibrou essa energia. Ela passou a vida inteira só pensando em lucros, perda, o que é que eu vou ganhar, o que é que eu vou perder. E isso torna-se um fato repetitóide. Pessoas com baixa estima. Desequilibra o elemento água. E a água fica ou conduzindo para uma depressão, não é? Ou conduzindo para uma timidez. Eu, por exemplo, não acredito em timidez. Eu já tive pessoas que vieram para o meu trabalho, que eram consideradas tímidas, que não davam uma palavra, e que quando fomos equilibrando os 4 elementos, essa pessoa passou a rir, passou a conversar, passou a brincar, da própria família dizer, poxa, tinha uma pessoa aí dentro que a gente não enxergava. Então isto é a energia telúrica coletiva. A partir do momento que ela passa a ser pessoal, ela também tem muitos nomes. Kundalini é um dos nomes mais conhecidos. Eu sei que tem muitas pessoas que podem ter se assustado porque eu falei orixás, mas eu falei de propósito, porque Jesus não é o que as igrejas falam dele. Quem sabe pensar sabe disso. Jesus foi um homem que falou de amor, não foi um homem que falou de matar, perseguir. Jesus foi um homem que andou com as chamadas prostitutas, se é que prostitutas são só aquelas pessoas que a sociedade dizem que são. Quantas pessoas casam só pelo dinheiro, como é o nome disso? Bom, enfim, tirando a hipocrisia, não é, de tudo, que é uma outra coisa muito humana também, você vê, os animais não são hipócritas. A hipocrisia é um desequilíbrio no elemento ar, porque o hipócrita está achando que ninguém está percebendo, que ele está conseguindo enganar todo mundo e não está. Ele só está conseguindo enganar ali pessoas como ele, que está olhando para ele e tentando ver qual é a vantagem que vai ter seguindo ele. Mas a hipocrisia ela é clara para todo mundo que sabe pensar. Não é? Então é um desequilíbrio no elemento ar. Por isso Jesus dizia hipócritas. Né? Enfim, olha que a hipocrisia já fez muito mal à humanidade. São temas como esse que as pessoas dizem que eu aprofundo. Mas é preciso aprofundar para poder conhecer. Eu, sinceramente, a minha função em Planeta Terra não é dar mensagem fofinha, não é dizer às pessoas que na vida passada ela foi Cleópatra. Não, tem muita gente fazendo isso. Só de Cleópatra eu conheço 8. Então tem muitas pessoas fazendo isso e eu me dediquei a outra coisa. Né? Eu me dediquei, já que eu sou uma pessoa sem preconceito, eu nasci numa família que a religião não era uma prisão, muito pelo contrário, nós éramos muito alertados que as religiões podiam nos tornar pessoas muito alienadas, e eu sempre fui uma pessoa muito aberta. E aí fui conhecer as coisas na essência, até para poder falar com opinião. Vivi isso, passei por isso, então eu tenho uma opinião sobre isso. Não é? Eu não me dou muito bem com teorias, muito pelo contrário. Foram as teorias que mais me causaram mal na minha vida. Se tem uma coisa que fez mal à minha vida, e eu acredito que deva ter feito mal à vida de todas as pessoas, são as teorias de teóricos que não vão para a prática, não vão para a experimentação, não vão para o convívio homem a homem, suar junto, viver junto, para depois retirar uma teoria sobre aquilo. Não é? Eu gosto muito de teorizar a experiência, mas teoria sem nenhuma experiência é extremamente perigosa e danosa, principalmente para o planeta Terra. Então a energia kundalínica, ela está aí. Ela se manifesta no momento que a energia coletiva, a energia telúrica, conecta com o humano, ele passa a ter a sua energia kundalini. Essa energia, imediatamente, ela passa por 3 divisões. Nos pés,
né, na sola dos pés, essa energia, ela se concentra embaixo do polegar. Ali eu aprendi que é uma espiritualidade, que é nosso primeiro coração humano. Temos 5 corações humanos. O primeiro coração humano está ali, embaixo do polegar. Chama-se coração da terra. É por onde a energia mais sutil entra no nosso corpo. Ela corre pelas laterais dos dedos, subindo pelo lado das pernas, não é? Que é a parte mais burilada da energia telúrica. Então ela vem por essa região, por isso que se chama coração da terra. E pelo calcanhar vem a energia mais pesada que nos dê a gravidade. Porque senão seríamos pena voando. Então é preciso criar um peso, uma massa, um volume, uma eletricidade para que a gente consiga andar aqui. Então pesada nesse sentido. E a outra sutil, no sentido de são energias que entram pela região do coração da terra, que podem vir até a região dos órgãos nobres ou chakras superiores sem danificação. Então as energias que vêm pelo calcanhar, desculpe, elas vão passar por um outro tipo de tratamento. Elas vão seguir por outra rota no corpo, elas vão dar voltas nos joelhos, não é? Os joelhos é o segundo, é um cérebro que nos ajuda a selecionar essas energias. As que forem bastante densas retornam, voltam. Era exatamente por causa deste conhecimento que os homens começaram a se ajoelhar para Deus, para apresentar a Deus o nosso lado humano, porque dos joelhos para baixo nós recebemos as mesmas energias que qualquer animal irracional, cobra, lagarto, minhoca. Foram muitos lugares que eu passei e os conhecimentos vão vindo e eu vou fazendo sinapse e vou me lembrando de coisas que aprendi. Conversar com a Lu é assim. Esse é o meu jeito. Metodologia, esse é o meu jeito. Se tem uma, o meu formato é este. Fluido, como ele vem. Eu não estou aqui dando um curso, eu estou aqui conversando com meus amigos. E é assim que eu sei ser. E é assim que eu sei falar. Mesmo quando estou dando cursos em escolas, pergunte aos meus alunos. É assim que eu sei falar. Então nós já vimos aí 2 divisões da energia Kundalini. Uma que é sutil, que vai subir. Outra, segunda, que vai passar pelos calcanhares. E outra que vai ficar na altura dos joelhos. Entre os 2 joelhos. Essa é a terceira. Não é? A primeira, que vem lá pelo coração da terra, que emerge através das laterais dos pés, é a primeira subdivisão da Kundalini, que tem um nome em português de sensualismo. Energia que nós trocamos com as pessoas queridas, com os amigos, com nossos filhos, aquelas pessoas que a gente abraça, que tem o maior carinho, que tem o maior amor. E essa energia vem nesse momento tornando este abraço mais gostoso, mais prazeroso, sem nenhuma conotação sexual. Nenhuma conotação sexual. Né? É o abraço que se dá aos filhos, aos amigos, aqueles beijos, aqueles abraços, que quando a gente troca, a gente sente aquela energia maravilhosa. Essa é uma parte da energia Kundalini. A segunda parte da energia kundalínica, que vem pelos calcanhares, que precisam passar pela burilação, né, pelo buril, pelo trabalho dos joelhos, com o elemento fogo nos joelhos, ela chama-se sensualidade. Não é? Por que precisa fazer um burilamento? Se esse burilamento não acontece, a sensualidade e o sensualismo podem se manter muito próximos. É daí que nasce as pedofilias. Não estou dizendo isso para justificar ninguém.
eu não sou juiz, eu sou uma terapeuta, eu não costumo julgar ninguém. Eu passei a minha vida toda sendo vidraça, por ser uma pessoa diferente, e tomei muita pedrada. E por isso também aprendi, graças a Deus, com as pedradas que tomei, a não jogar pedra em ninguém. Pra quê? A gente sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã. Eu acho que pior do que acusar um pedófilo na rua é amanhã ter que esconder um dentro de casa por ser filho. Então eu procuro não me conectar com essa energia através do julgamento, chamando para dentro da minha vida. Mas é o que vem, as taras sexuais, entendeu? Desequilíbrios na energia da sexualidade. Por quê? Porque está a energia do sensualismo e da sensualidade está muito junto. E a terceira é a mais preservada mesmo, que é a energia da sexualidade. Para ver se essa energia vem com uma certa limpeza. Eu não sou religiosa, não. Vamos abrir aqui, eu não gosto de religião. Sabe por quê? Porque religião rotula, e eu não gosto de nada que rotule. Eu estou falando de 18 iniciações que fiz, com pessoas extremamente especiais, e que aprendi delas, de um baiano na Bahia a monges na Tailândia, a mesma coisa, só com nomes diferentes. E estou aqui tentando fazer essa tradução desses aprendizados para vocês. Então, a energia sexual ela precisa estar limpa. Por quê? Porque é da energia sexual que se geram as próximas criaturas do planeta Terra. E fazer criaturas sem transmissão de desequilíbrio já dá mais chance quando esse ser nascer. E isso não significa que ninguém pode se masturbar, não é disso que eu estou falando. Isso não significa que as pessoas não podem transar. Isso aqui não tem nenhum rótulo para dizer faça sexo, não faça sexo. Cada um sabe de si e Deus de nós todos. Eu estou falando da energia telúrica e como é que ela mobiliza isso no corpo da gente. Então ela tem essas três divisões. Como é que a gente sabe que está com desequilíbrio energético na Kundalini? Exatamente com o nosso travesseiro, a gente observar se começa abraçando os amigos e de repente começa a sentir sensualidade por eles, começa a sentir outras coisas por eles, e que isso está acontecendo com muita frequência. E por que a lua espiritualista? E por que a lua está falando tudo isso? Porque essa é a primeira compreensão importante da dimensão de planeta Terra. Ninguém vai entender de onde veio, para onde vai, sem entender a energia telúrica. Não vai se ter respostas do tipo, porque Deus levou meu filho era bom, se não entender como esse planeta funciona. É preciso compreender a partir daí, do solo, do chão, do primeiro contato que o nosso corpo faz, que é essa energia telúrica do nosso planeta, que é diferente em tudo quanto é lugar. Uma energia telúrica no asfalto, nossa, aí vocês já podem fazer o pensamento de vocês. Né? É diferente de energia telúrica num gramado, numa fazenda, num lugar com menos poluição. Eu acho que por enquanto chega, eu estou ficando cansada e haverá novos vídeos. Se você gostou, me ajuda a passar a mensagem. Se inscreve aí no meu site, no canal do YouTube. Eu tenho esse jeito, essa fluidez. É assim que Deus me fez. E é assim que a espiritualidade quer que eu fale. Um beijo a todos. Alô.